Turma, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 1, disciplina obrigatória do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 13ª videoaula da disciplina. Como sempre, em algum ponto da exposição, indicarei uma questão que deve ser respondida pelo aluno encaminhada no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem. O tema dessa aula, ainda estamos criando as bases para introduzir o nascimento da economia como ciência no século XVIII, principalmente com Adam Smith. Então, nós estamos expondo, como vimos fazendo até a última videoaula, a evolução, né, das ideias filosóficas e ideias científicas até o século XVIII. Agora nós vamos mostrar, né, as novas ideias que surgiram nesse mesmo período sobre a política e a sociedade. Então, a economia que surge no século XVIII, ela segue o paradigma da ciência que foi desenvolvido no século anterior, no século XVII, principalmente com a física de Isaac Newton, a chamada física clássica. Então, Newton foi uma tradição muito importante, né, com reflexos no pensamento científico-filosófico do mundo inteiro, especialmente na Inglaterra, né, ele que era inglês. Particularmente nas Ilhas Britânicas, os dois sistemas, né, considerados os principais métodos científicos, eram o de Newton e de Francis Bacon. E pensando na Europa como um todo, a grande rivalidade era entre o sistema newtoniano-baconiano dos ingleses e o sistema cartesiano dos franceses, que também influenciou outras regiões da Europa continental. Então pode-se identificar no século XVIII, o século de Adam Smith, três importantes tradições científicas associadas aos nomes de Bacon e Newton, principalmente nas Ilhas Britânicas, e René Descartes no continente europeu. Note, esses pensadores eram cientistas naturais ou filósofos, né, que tinham como base as ciências sociais, era a base da reflexão filosófica, era o problema colocado para a física, para a biologia, etc. Portanto, os problemas que deram origem a essas concepções científicas estavam relacionados digamos, a concepção científica de fenômenos naturais, né, a explicação desses fenômenos. E os métodos científicos e a visão filosófica associada a esses autores estava associado a essas reflexões e funcionaram como grandes paradigmas da ciência natural. O que eu estou argumentando agora é que esses paradigmas também afetaram a ciência social e a economia em particular, ou seja, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, como a economia, elas procuraram aplicar neste campo o mesmo método científico que foi desenvolvido nas ciências naturais por Bacon, Descartes e Isaac Newton. Então, percebe-se que as ciências naturais tiveram uma grande influência, né, em todas as ciências, não apenas na física, na química, na biologia, etc., não apenas nas chamadas ciências naturais. Além de uma nova concepção, né, sobre o funcionamento da natureza, essa concepção que é formada a partir da Revolução Copernicana, as ideias de Kepler, as ideias de Galileu e depois de Newton, né? Então, esse avanço da ciência social, né, que implicou uma nova concepção sobre o funcionamento da natureza, também se fez acompanhada de uma nova concepção da sociedade, uma nova visão da sociedade. Essa visão que começou a ser edificada, né, com a Era Moderna, né, após a Idade Média, portanto, né, que ganhou um impulso, né, no período histórico do Renascimento, né, que é o Renascimento cultural no começo da Idade Moderna, né, associado com o resgate da tradição grega e o surgimento de grandes artistas, né, por exemplo, nos reinos da Itália, tá certo? Como Galileu, digamos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tá?
os grandes escultores da época, e também houve, principalmente com a figura de um italiano, né, que é o Maquiavel, houve também nasce uma nova maneira de interpretar a sociedade. Ok? Bom, o que se tem nesse período é a decadência da estrutura feudal, né, com o aparecimento da era moderna, um certo enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Não se tem mais a imagem da sociedade como uma comunidade de fiéis, como cordeiros cristãos, tá certo? Não se concebe mais a sociedade de uma maneira rigidamente estratificada, né, onde cada indivíduo desempenha funções específicas, pré-determinadas e determinadas pelo nascimento, uma sociedade estamental, numa hierarquia rígida, onde cada qual deve desempenhar bem o seu papel, né, dentro dessa divisão social de estamentos. Tá? Então, essa visão estática, essa visão rígida de uma sociedade rigorosamente hierarquizada, começa a ceder a uma outra concepção, uma concepção mais individualista da sociedade. Tá? E essa nova visão, né, ela foi reforçada pelo avanço do conhecimento tecnológico, das ciências naturais. Aumenta-se a crença, nessa época, do poder do intelecto humano, da capacidade humana de criar, de transformar, de agir sobre a natureza, de dominar a natureza, né? A capacidade de conhecimento humano. Então, a própria visão, né, que os pensadores formulam do ser humano é outra nessa época. Né? Então, o ser humano ele tem uma capacidade, percebeu-se essa capacidade de domínio da técnica, das artes, etc., que o redefine. Né? O redefine não é mais aquela posição apenas de criatura diante do Criador, mas um protagonismo maior do ser humano nessa nova visão da sociedade. Então não é mais o homem não é mais pensado simplesmente como um cordeiro submisso à igreja. Né? Agora se percebe no homem a importância da vontade própria, da individualidade, das características pessoais, das paixões humanas, né? A importância de se estudar os impulsos, né, que movimentam o ser humano, tá certo? Os impulsos reais, não apenas a questão ética, tá? Mas não é o homem ético, não é o homem perfeitamente moral. Aqui a preocupação passa a ser estudar o homem como realmente ele é, tá? Benevolente em alguns aspectos e em outros aspectos, né, o indivíduo pecador, o indivíduo que está sujeito a desvios, tá certo? Então é entender o homem na sua complexidade, tá? Então aí vai se pensar a própria sociedade em termos de modelos teóricos que pressupõem um homem real, não um homem cristão, digamos assim, não um homem cordeiro de Deus, tá certo? Não é o cordeiro submisso à igreja, tá? Então são novos modelos teóricos que descrevem a sociedade com base num homem real, tá? Com todas as suas virtudes e todos os seus vícios também. Tá? Então a questão que se coloca é como explicar a origem e a coesão da sociedade sem pressupor homens com comportamento perfeitamente moral e sem pressupor a coesão, a capacidade, né, da religião de estabelecer a coesão social. Quer dizer, como se dá esse processo, né, de formação de uma sociedade estável sem necessariamente dispor do controle da igreja sobre as pessoas. Portanto, busca-se um modelo de sociedade que explique a coesão social sem um pressuposto moral, sem a hipótese de indivíduos ou cidadãos perfeitamente virtuosos. Coloca-se agora um novo modelo, né, para se tentar a explicação da sociabilidade, da capacidade de vida social das pessoas. Então, a sociedade tem que ser explicada sem apelar para a autoridade da tradição religiosa e cumpre, portanto, explicar numa sociedade formada por homens reais, né, com seus vícios e suas virtudes, mas com vícios, como que a vida social não se degenera em caos, como é possível estabelecer a ordem social numa sociedade de homens reais, tais como são de fato, né, virtuosos e viciosos. Quais os mecanismos que garantem a coesão social no contexto moderno de homens
concretos, né, que são livres e pensantes. Aparecem, então, as primeiras interpretações da sociedade, da política, da vida social, interpretações sobre o Estado, sobre o papel do Estado, inclusive refletindo certas funções em que o Estado passa a substituir o poder eclesiástico. Então, as funções sociais que eram prerrogativas da Igreja são transferidas para o Estado. Então, se pensa também no papel do Estado na manutenção da paz social e do bem-estar social. Aqui tem um autor, no contexto italiano, é um autor de transição, na verdade, entre o século XV e o século XVI, que é considerado o pai da ciência política. É o pensador social que fornece o primeiro modelo, né, modelo lógico, modelo estruturado, que explica o funcionamento da sociedade com base em indivíduos reais, indivíduos que não são necessariamente virtuosos, que procuram entender a sociedade partindo de indivíduos tais como eles concretamente são. Trata-se de Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e viveu até 1527. Maquiavel é considerado o pai da ciência política, assim como Adam Smith, ou talvez William Pitt, né? O próprio Karl Marx chegou a dizer que William Pitt foi o pai da economia política, né? Não, mas a gente situa em Adam Smith, o verdadeiro pai da economia como ciência, né? Isso é mais ou menos unânime, né? E agora eu estou apresentando para vocês o pai da ciência política, Nicolau Maquiavel. Veja, reflexões políticas aparecem desde a época dos gregos, ou anterior a isso, né? Há muita reflexão sobre política, por exemplo, na obra de Platão. Não foi o primeiro pensador a refletir sobre a política. É o primeiro que se propõe a fornecer um tratamento científico da política, ou seja, é uma ciência política. É uma análise de caráter positivo do fenômeno político, ou seja, positivo porque estuda o fenômeno tal como ele é, não como deveria ser, não é normativo, é positivo, que faz uma descrição de uma realidade. Tá? Uma descrição que se propõe isenta, que se propõe objetiva, desprovida de valores. Então, é interpretar o funcionamento da política como efetivamente se dá na realidade concreta das organizações sociais. Portanto, se trata de examinar sistematicamente os mecanismos em que funciona a vida política, em especial os mecanismos pelos quais um ditador seria capaz de impor a ordem social, né, o ditador agindo politicamente, né, seguindo esse método científico, digamos assim, seguindo as conclusões da análise científica, melhor dizendo, o ditador seria capaz de impor a ordem na sociedade essa composta por homens egoístas e pérfidos. E o próprio ditador seria um egoísta também. Tá? Então ele não está dizendo que o ditador é uma alma benevolente, e nem que as pessoas que compõem a sociedade o sejam. Ele está dizendo dados os homens concretos e o ditador concreto, de que forma ele deve agir para impor a ordem na sociedade. Né? Como é que se determina a ação eficaz para o ditador, o chefe político, né? O comandante da sociedade? Né? Então ele está identificando como seria feito um cálculo racional, tá? Da parte da liderança política, né? Qual é o caminho que conduz de modo mais eficiente aos objetivos almejados? Né? Ou seja, como agir politicamente da maneira mais eficiente para se alcançar os objetivos políticos. Ele descreve as mais eficientes estratégias do poder. Maquiavel ele faz recomendações práticas ao governante, que ele chama de o príncipe, né? Tanto que a obra se chama O Príncipe. Então, no Príncipe são algumas recomendações práticas, supostamente com a força da análise científica, baseada na análise científica objetiva, aponta o caminho em que o governante, no caso o príncipe, né, atingiria os seus objetivos políticos com a máxima eficiência ou racionalidade. Então, como exercer o poder do Estado nesse propósito? Okay? Como governar sobre homens concretos? Como evitar a destruição mútua de todos, a guerra contínua de todos contra todos? Como neutralizar o conflito humano? Como impor um poder apaziguador na sociedade? Um poder centralizado na figura do príncipe? Né? A despeito dos homens
concretos, né, dos caprichos pessoais de cada um e do próprio príncipe. Como seria, que linha de atuação política levaria à imposição da ordem social? Então, esse tipo de reflexão é feita por Maquiavel. Portanto, Maquiavel fornece uma teoria política. Ele procura oferecer, retratar um quadro, né, supostamente realista, uma análise que concebe a natureza humana tal como ela é, ou seja, uma natureza humana egoísta, e fala nas ações eficientes do príncipe ou do governante político, que podem ser cruéis. Aliás, em muitos casos elas seriam necessariamente cruéis, né, para serem eficientes. Tá? Então, o soberano, na busca da eficiência política, muitas vezes deve agir de maneira cruel. Daí a expressão, você é maquiavélico. Então, maquiavélico é isso, né? É a pessoa fria, é a pessoa que visa alcançar um objetivo, independentemente do julgamento moral, né, que pode ser cruel para tanto. Tá? Mas note, Maquiavel não faz um juízo de valor com relação à qualidade das ações. Ele não entra no mérito se a ação é boa ou não. Ele quer discutir qual é a escolha eficiente do governante, do líder político, independentemente do conteúdo ético dessa escolha. Veja, Maquiavel ele busca uma análise subjetiva, busca entender os caminhos eficientes da política. Ele não quer afrontar a moralidade, ele não prega a ação imoral. Ele simplesmente procura separar a economia positiva, a política, né, a ciência política positiva, né, da ciência política normativa, onde entraria as questões de julgamento moral. Mas na ciência política positiva tem apenas julgamentos objetivos da eficiência da ação política. Ok? Não há uma ética aí. Tá? Não há uma ética que considera princípios de bem e de mal. Não há uma ética chamada ética deontológica, tá? Que procura identificar o bem e o mal. Simplesmente ele deixa a dimensão ética, né, de fora da análise científica, da análise do funcionamento da política, essa análise que pretende ser objetiva. Tá? A ética entraria depois, num outro tipo de abordagem. A abordagem dele aqui se pretende ser puramente positiva e não normativa. Okay? Na verdade, pode-se inferir, né, uma certa ética em Maquiavel. Não a ética deontológica que identifica o bem e o mal, mas talvez uma ética teleológica. Ou seja, que olha para o telos, o fim, né, que julga a conduta em termos das consequências práticas em alcançar o fim a que se destina. Então, a boa conduta é aquela que é eficaz, né, no alcance de um objetivo. Né? Pode-se dizer que é uma ética teleológica, né, que julga a ação pelos fins. Né? A melhor ação é a mais eficaz no alcance dos fins. Ou então pode-se dizer que não é propriamente uma ética, é simplesmente uma análise objetiva. Okay? Mas, de qualquer maneira, ele procura julgar as ações humanas em sociedade e as escolhas políticas, né, utilizando procedimentos técnicos, né, inclusive simulando, né, a objetividade técnica dos cientistas naturais, né, ou seja, aquilo que tecnicamente faz o físico para dominar a natureza. Okay? Ele procura identificar quais são as ações técnicas eficientes no domínio do homem, não da natureza física, né, ou da natureza biológica, mas no domínio do homem. Tá? Então, qual é a técnica no domínio do homem? A técnica de construção de poder político. Nesse sentido, ele vai analisar, né, o papel do soberano, o papel da liderança política, e, inclusive ele estuda o Estado, né, o Estado como sendo a instituição, né, que representa a organização política da sociedade. Como Maquiavel vê o Estado? Se diz que o Estado é a abordagem na ótica do naturalismo. O que seria uma concepção naturalista do Estado? Vê o Estado como um modelo de um organismo vivo. Um organismo vivo que é tanto mais saudável quanto maior a eficácia dos remédios aplicados pelo governante. Tá? Então, a eficácia, né, da gestão do príncipe, né, a eficácia do poder político, okay, assegura a saúde a esse organismo que é o Estado.
Então ele assimila o Estado a um organismo vivo, né? Pelo menos metaforicamente, né? Tá certo? E ele diz que a saúde desse organismo, o Estado, é alcançada com medidas políticas eficazes, né? Com a aplicação de remédios políticos eficazes. Eu chamo a atenção também que Maquiavel, além dessas reflexões políticas, ele também se mete na arte da guerra, né? Ele também tem reflexões, né, que são muito próximas das reflexões políticas, mas aí são recomendações não mais para o príncipe, mais para o general, mais para o comandante de batalha. Então tem um livro delicioso que foi publicado em 1520 chamado A Arte da Guerra, no qual Maquiavel explica em detalhes os procedimentos efetivos para aquisição, manutenção e uso de uma força militar, que guarda muitas analogias com as suas reflexões em política. Então aqui também é uma tentativa de uma ciência objetiva, uma ciência positiva. Aqui não é a eficácia da ação política, mas a eficácia das escolhas militares. Então, para constar, tem também esse desdobramento da ciência de Maquiavel no campo da arte militar. Muito bem, então localizamos em Maquiavel o nascimento do que seria a ciência política moderna, né, o pensamento político científico. Tá? Então surge a partir dessa transição entre o século XV e o século XVI na obra de Maquiavel. Também na transição entre esses séculos, ou situando-se mais no começo do século XVII, tá? Vamos agora ver a obra do pensador, né, do pensador social Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679. Então aparece aqui o nascimento da ciência social. Novamente se retoma aquela velha reflexão que aparecia nos pensadores gregos sobre a origem da sociedade. Isso está, por exemplo, na obra Protágoras, tá? De Platão. Ali tem uma reflexão muito interessante sobre o nascimento da sociedade, ou na obra A República de Platão também tem essa reflexão. Mas aqui são os primeiros modelos modernos, ou considerados científicos, tá? Sobre a sociologia da sociedade, ou seja, a explicação do nascimento da sociedade. Então, em Hobbes, inaugura-se uma reflexão, né, sobre a vida social, que procura identificar certos mecanismos lógicos, certas regularidades dos fenômenos, que explica o aparecimento e o funcionamento coeso e ordenado da vida social. Novamente, guarda analogia com o trabalho dos físicos, né, que identificou na natureza a regularidade de fenômenos físicos, leis naturais. Então, no século XVII, né, paralelamente ao nascimento, né, da física newtoniana, aparece uma reflexão, tá, sobre o funcionamento da sociedade, que se propõe a ser uma reflexão científica objetiva. E, curiosamente, Hobbes buscou nas ciências naturais, tá, um auxílio, né, uma base para se entender a própria sociedade. Então, ele oferece essa comparação da sociedade a uma máquina. É claro que o pensamento de Hobbes no campo da política mantém pontos de contato com o modelo de Maquiavel. Quer dizer, como Maquiavel, ele pensa no homem tal como ele é. Então ele projeta uma imagem realista da natureza humana, tá? E ele também defende um governo forte para a acomodação de interesses particulares. No entanto, o objeto, né, de análise de Hobbes é mais a sociedade como um todo, explicar a coesão social, o funcionamento ordenado da sociedade como um todo, em todas as esferas que caracterizam a vida social, do que propriamente uma explicação que se concentra na política, né, que se concentra na ação do soberano, do governante. Aqui é uma reflexão sobre o nascimento da sociedade. A obra principal de Hobbes é o chamado Leviatã. Foi publicado em 1651, aqui está a capa, né, da obra Leviatã, sem dúvida a obra máxima desse autor. Curiosamente, ela foi dedicada a Galileu, né, o que mostra como esses pensadores sociais buscavam analogia com a física. Inclusive, Hobbes chega a empregar conceitos físicos para descrever a natureza humana. Por exemplo, né, ao
começar a sua análise da sociedade, então ele parte da descrição do indivíduo que compõe essas sociedades, né? E analisando o indivíduo, ele distingue, né, identifica dois tipos de movimentos, né? E a análise com a física, né, que se preocupa com o movimento dos corpos, aqui Hobbes vai refletir sobre os movimentos dos indivíduos, né? Então ele fala que há dois movimentos vitais, dois movimentos do indivíduo, perdão. Um movimento que ele chama de movimento vital e o outro de movimento voluntário. Então, tem movimentos que são automáticos, né? Que faz parte do organismo, e são impulsos autônomos, e outros movimentos são voluntários, movimentos que dependem da livre escolha do homem. Então, movimentos vitais são processos automáticos, né? São operações vitais, como a digestão, a respiração, algo que ocorre automaticamente, que não precisamos ter o tempo todo ciência e controle, e nem temos, né, total controle desses movimentos automáticos. E os movimentos voluntários do homem é o que o homem faz para atender aos seus desejos, às suas aversões, né? É como o homem reage aos seus impulsos, né? Aos seus desejos, né? Às suas vontades, né? O que o homem faz para atender a esses desejos, como ele evita as coisas desagradáveis, né? Então, ele o faz de uma maneira voluntária. Identificado esses dois movimentos, né? E preocupado principalmente com os movimentos voluntários, né? O que o homem é capaz de fazer, né? Na busca de seus objetivos, digamos assim, ele diz o seguinte: olha, o que é o bem? O bem é tudo o que satisfaz aos desejos ou que contribui para a satisfação dos desejos. Isso é o bem. E o que é o mal? O mal são coisas que produzem aversão aos homens. Tudo isso ele denomina de mal. Portanto, ele define os conceitos éticos de bem e mal não em termos deontológicos, em termos de coisas, em termos de princípios. Tá? Ele simplesmente define bem e mal em termos de coisas que são agradáveis, as coisas que são agradáveis estão associadas ao bem, e as coisas que são desagradáveis estão associadas ao mal. No Leviatã, esta obra principal de Hobbes, ele discute como surge a sociedade a partir do modelo de um contrato social. Ele imagina a sociedade como um organismo artificial, no entanto, análogo a um organismo natural, como um organismo biológico, mas artificial no sentido que a sociedade ela é concebida pelos homens, é uma criação artificial. Então ele separa o estado natural, que seria algo que emerge a partir das forças da natureza, e algo que é pensado, que é acordado entre os homens, que é imaginado e depois implementado, executado pelos homens, que seriam as criações artificiais. Então a sociedade é vista como se fosse uma obra de engenharia, uma criação artificial dos homens, em contraposição a um estado natural. Bom, o estado natural, quer dizer, antes da criação, né, artificial da sociedade pelos homens, vivíamos num estado natural. Tá? Então a condição do homem era a vida nesse estado. Bom, portanto, nessa situação, o homem vivia numa situação de guerra de todos contra todos. Eles competiam pelos recursos escassos da natureza, agiam com desconfiança, tá? Almejavam apenas objetivos individuais, o desejo de glória de cada qual, se sobrepujando aos demais, é como um leão em competição por uma matilha, tá certo? Disputando as leoas e os filhotes com os outros leões. Era um estado permanente de guerra dos homens contra os homens. Nessa situação, eles viviam com medo, tá? Viviam de uma maneira desconfortável, se sentindo a todo momento ameaçados, tendo que disputar cada espaço, ansiando por uma vida mais confortável, né? Mas sem conseguir objetivar essa vida confortável, dada a preocupação com a mera sobrevivência, com o desenvolvimento num estado contínuo de guerra. Então, visando pacificar, né, visando viver num mundo de mais segurança, tá? E almejando uma vida mais confortável, os homens eles firmam um pacto social. Então, eles acordam um contrato social. Então, por livre vontade, por espontânea vontade, digamos assim, por um ato voluntário, melhor dizendo, os homens firmam um contrato
entre si o chamado contrato social, ou seja, a base do pacto social. Portanto, no modelo de sociedade de Hobbes, o Estado emerge a partir de uma convenção entre os homens. Então, ele localiza um conjunto de indivíduos que concordam em estabelecer o contrato social. E, a partir daí, todos se submetem à vida social, obedecendo a esse contrato. Então, note que Hobbes imagina a sociedade como uma criação artificial, como se fosse uma máquina. E também os pensadores sociais, né, do século XVII vão começar a imaginar o funcionamento da esfera econômica, uma parte da esfera social, a esfera econômica, né, como um aspecto que funciona em analogia a uma máquina. Esse organismo artificial, que é a sociedade na concepção de Hobbes, ele tem em si muitos aspectos do chamado mecanicismo de Descartes, que nós já discutimos numa videoaula anterior. Agora, no caso, Hobbes está aplicando o mecanicismo de Descartes na interpretação da própria sociedade. Então, Hobbes inaugura uma tradição do pensamento social de se buscar identificar as leis de funcionamento da sociedade. Assim como Newton pensou as leis da física, né, Hobbes vai pensar as leis que explicam o funcionamento automático e ordenado da sociedade. E depois, os pensadores que se debruçam sobre a economia vão, digamos, importar essa ideia de leis que explicam a sociedade para o campo econômico, ou seja, as leis da esfera econômica. Inclusive, o liberalismo que surge a partir daí tem relação com essa ideia de que as leis econômicas se impõem, tá? E que, portanto, a sociedade ela tem condições de enfrentar as situações econômicas sem um intervencionismo, sem um dirigismo estatal. Tá? Porque existem leis que explicam o próprio funcionamento ordenado da economia, independentemente da vontade dos homens. Veja que, embora a sociedade em Hobbes ela seja criada a partir de um acordo social, voluntariamente, a partir de um desejo dos homens que firmam um contrato, mas uma vez existente, a sociedade ela observa certas leis de funcionamento. E essas leis sociais em si, né, por si mesmo, não dependem da vontade do homem, elas se impõem aos homens. Tá? Os homens são soberanos na criação da sociedade, mas uma vez em funcionamento a sociedade, aparecem leis de funcionamento que se impõem aos homens. Né? O que faz com que a sociedade funcione de determinada maneira, que encontre a sua ordem, independente do comportamento individual. A mesma coisa é pensada no campo da economia. Tá? A economia ela chega a um bom resultado, independentemente da ação do Estado e do intervencionismo. Então, note, o espírito cartesiano invadindo o pensamento social, como fez no pensamento científico em geral, né, característica da modernidade, da filosofia moderna, do pensamento da ciência, tem muito a ver com o espírito cartesiano, mas aqui nós estamos vendo esse espírito, né, alcançando o pensamento social e o pensamento econômico. Né? Economia, nós vamos ver o modelo de Adam Smith, né, que é essa consolidação do paradigma científico na economia, e aqui nós estamos vendo a sociedade. O que o Hobbes faz é identificar na sociedade uma lei social, tá? Que tem reflexos também na interpretação da economia, que o próprio Hobbes via a economia dessa maneira, né? Onde, ao se identificar leis de funcionamento da economia, passa-se a defender a liberdade das trocas, a liberdade de comércio, a liberdade da atividade econômica. Muito bem, então esses são os dois paradigmas, um no campo político, né, de Maquiavel, um no campo das ciências sociais, que aparece em Hobbes, que então são esses dois paradigmas que explicam o nascimento da ciência social moderna, digamos assim, né, na política e na sociologia. Voltando agora para o campo da economia, um autor curioso do século XVII tratou de transpor, né, essas reflexões da vida social para o entendimento da economia e trazendo essa perspectiva liberal, né, na interpretação da economia. Trata-se de Dudley North, que em 1651 escreveu a obra Discurso sobre o Comércio. Nessa obra, North assevera que
deve-se aplicar o método cartesiano no campo da economia, né, ou as questões comerciais, né? Então, trazendo essas novas ideias modernas, né, para a economia, se chega à concepção da economia como um sistema mecânico fundado em verdades claras e evidentes, e ao interpretar o funcionamento da economia, ele assevera, né, aponta que os preços se fixam por si só em cada mercado, com base nas leis da oferta e demanda, independente da vontade dos indivíduos, e o próprio processo de formação de riqueza advém espontaneamente na vida econômica, que não é necessária a intervenção do Estado para atingir o estado político, né, para se atingir o estado ou a condição de riqueza na sociedade. Ela vem, se desenvolve, ela emerge espontaneamente. Voltando agora para o campo mais filosófico, aqui eu identifico o pensador considerado, junto com David Hume, o maior filósofo da língua inglesa, o John Locke, um autor de transição entre o século XVII e o começo do século XVIII. Nasceu em 1632 e viveu até 1733. E pensou a sociedade, o modelo dele é um pouco diferente do modelo de Locke, e também pensou questões econômicas, também apontava na direção de um certo liberalismo econômico. Então, Locke é mais um grande pensador que se alinha a uma visão da sociedade na era moderna, ou seja, aquilo que passa a prevalecer a partir do século XVII e se consolida no século XVIII. Exatamente o século em que nasce a economia como ciência. Tá? Diferente do pensamento do século XVII, no começo do século XVIII, em John Locke, já há menos do elemento de racionalismo e mecanicismo cartesiano. Tá? Então, de certa forma, há uma contraposição, né, uma oposição, digamos assim, entre a perspectiva de Locke e a perspectiva do mecanicismo e do racionalismo cartesiano. Tá? É uma outra perspectiva filosófica. Né? Não é o cogito de Descartes, não é a crença no poder da razão de identificar as verdades, não é a concepção puramente mecânica, né, do funcionamento do mundo natural e talvez do mundo social. É uma outra perspectiva filosófica, que aparece no principal livro de Locke, que é o Ensaio sobre o Entendimento Humano, e também outra referência muito importante nas reflexões filosóficas de Locke, a obra Dois Tratados sobre o Governo. De fato, as ideias de Locke eram, digamos assim, um reflexo, né, das aspirações da classe burguesa que emerge a partir desse período. Tá? Seria a reflexão que tem a ver com a perspectiva do burguês, tá certo? Do comerciante, do homem que enriquece na atividade prática, etc. Tá? Ele é considerado o filósofo da Revolução Gloriosa, né, que estabeleceu a monarquia constitucional na Inglaterra a partir da Carta de 1688. Né? Locke é considerado um dos precursores do Iluminismo, né? E o Iluminismo, como vocês sabem, foi um movimento intelectual, né, que estava na base da Revolução Francesa e da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, né? E está na base do aparecimento do pensamento filosófico moderno. Tá? Então, o Iluminismo foi a corrente principal, né? Tem a vertente francesa, a vertente escocesa, né? O próprio Adam Smith pode ser considerado um pensador iluminista, tá certo? Como Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, o próprio David Hume. Então, é um movimento muito forte, né? E que depois afetou as revoluções políticas na França, nos Estados Unidos, etc. Locke é considerado o pai do liberalismo, pelo menos o liberalismo na vertente inglesa, aquele que se impôs na Inglaterra a partir do fim do século XVIII e século XIX. Locke segue as trilhas de Francis Bacon e Hobbes, né? Toda essa tradição que existia antes dele, a tradição do empirismo de Bacon, a tradição de uma concepção científica da sociedade em Hobbes. Locke segue essa linha, tá? E se opõe a Descartes em alguns aspectos essenciais. Na linha de Bacon, né, Locke exalta o poder dos sentidos como fonte do conhecimento. Okay? Tenta se contrapor a uma certa perspectiva platônica ou aristotélica de ciência.
tá? Repudia qualquer verdade inata, qualquer verdade aprendida apenas pela contemplação, pela certeza contemplativa. Okay? A verdade tem a ver aqui com o tratamento sistemático, o uso aplicação dos sentidos, a observação sistemática dos fenômenos. Tá? Então, essa ênfase no aspecto empírico, né, e como que a certeza do conhecimento só pode ser assegurada na confrontação com os fatos ou com os dados empíricos, nesse sentido, Locke se aproxima de Bacon. E também ele se aproxima de Locke, né, na concepção de sociedade, porque ele também tenta explicar a sociedade a partir de indivíduos, né, indivíduos concretos, virtuosos e viciosos também. Então, é um modelo individualista de sociedade. E explica o poder, né, a partir de uma escolha feita pelos indivíduos que compõem a sociedade. Também tem a ideia de um acordo livremente estabelecido entre os indivíduos, né, e selado por um contrato social. Então, em Locke também tem essa ideia do contrato social. Mas tem outros aspectos, né, como emerge a explicação detalhada de como aparece esse contrato social. O Locke não acha que há um estado natural em que o lobo está em constante, que o homem é o lobo do homem, né? Aquela frase, ou seja, que o homem está em constante guerra com os demais. Não tem bem aquele modelo, tá? A maneira como surge a sociedade a partir do contrato social em Locke é diferente da perspectiva de Hobbes. Locke está mais preocupado em resguardar a liberdade individual contra a tirania do poder, tá? Enquanto Hobbes simplesmente diz que o poder é soberano quando os indivíduos voluntariamente transferem uma parte da sua esfera individual de liberdade para o soberano em troca de maior segurança, aí Locke coloca a questão, mas como frear, né, o alcance do poder do soberano? Como evitar que o soberano se transforme num tirano? Como o homem pode ter controle desse contrato social? Como assegurar a liberdade individual sem deixar que esse contrato acabe sobrepujando a liberdade de cada um, né? Então, ele está dizendo que qualquer que seja o arranjo que os homens acordam, né, para viver para viver com segurança na sociedade, certos direitos humanos não devem nunca serem violados, tá? Como o direito da integridade física e o direito de propriedade. Os homens não podem ter a sua integridade física ameaçada pelo Estado, e o Estado deve assegurar o direito da propriedade individual, da propriedade privada. Nesse sentido que ele é o pai do liberalismo, também nesse sentido. Bom, também tem a herança de Descartes no pensamento de Locke, né? Locke também confia no poder da razão. Ele acha que a razão é capaz de transformar o mundo, mas embora ele forneça uma outra interpretação dessa razão. Diferente de Descartes, a razão não é a busca de princípios internos ao pensamento individual, os princípios que são identificados na própria introspecção do indivíduo, né? No bom uso da razão individual, do bom senso individual, né? Locke não tem aquele viés cartesiano do método analítico, da decomposição analítica dos fenômenos em seus elementos básicos, né? Para se chegar aos princípios do pensamento individual, tá? Ok? No caso de Locke, a busca, né, da verdade, das premissas, da explicação científica, tem mais a ver com a observação empírica. Quer dizer, esse dom, né, de identificar a verdade no fenômeno, ele é potencializado pela própria observação empírica e não por algum uso sistemático da razão, como em Descartes. Então, nesse sentido, Locke critica o racionalismo de Descartes. Ele identifica em Descartes certos resquícios escolásticos, né, na crença de leis inatas, verdades autoevidentes, tá? E se aproxima da tradição empirista de Bacon, tá? E reforça o papel e a importância da observação empírica. Portanto, existe essa aproximação do Locke com o empirismo. Então, Locke se aproxima do liberalismo e do empirismo. Mas não é o empirismo radical, não é o empirismo de Bacon, por exemplo. Tá? Sem dúvida, Locke contribuiu para a difusão do empirismo dentro e fora da Inglaterra. O empirismo realmente se consolida no século XVIII, né? Ele tem a ver, ele é reforçado pelo grande avanço da ciência nesse período, ok?
No entanto, a gente o que chama muita atenção é que a ciência clássica, né, que se desenvolve nesse período principalmente na física, né, isso no século XVII, que foi a obra de Newton, mas que teve muita repercussão, o método newtoniano, né, a concepção de natureza de Newton teve muita influência no século XVIII. Tá? Inclusive, o método da física newtoniana se transformou mais impactante que o método, o empirismo de Bacon, tá? No nascimento do pensamento filosófico da ciência no século XVIII, inclusive no nascimento da economia científica. Então, Locke se aproximou mais de Newton do que de Bacon, e de fato Locke foi amigo de Newton. Tá? Ele percebeu a importância de muitas ideias que não se poderia comprovar. Tá? Ele entendeu a base intuitiva de certos princípios, como a própria gravitação universal, princípios que podem ser aplicados, né, que entram em várias demonstrações, em vários teoremas, e que de fato funcionam e conseguem se antecipar a muitos fatos naturais, têm um poder explicativo, um poder preditivo, pelo menos, né? Embora a base desses princípios possa ser intuitiva. Então, nesse sentido, ele se opõe a Bacon, né? Porque o Bacon é um modelo de que a natureza ela confessa, né? Ele impõe as suas marcas, né, a uma mente devidamente preparada, né? E assegura uma base certa do conhecimento científico. Aqui, Locke, né, mais na linha de Newton, percebe que muitos dos princípios ou dos fundamentos da ciência podem ter uma base intuitiva e não se tem, nesse sentido, segurança absoluta da verdade desses princípios, inclusive. Então, em relação aos princípios da física, né, como todo estudante de física de segundo grau está acostumado a fazer, você demonstra, né, calcula a posição de um objeto, a velocidade, utilizando as leis de Newton. Né? Ou seja, você emprega aquela intuição, aqueles princípios básicos da explicação da física, né, para demonstrar certas consequências matemáticas do uso deles. Né? Chega-se à conclusão que tem aplicação empírica. Né? Você antecipa a velocidade de um projétil, isso pode ser utilizado para construir edificações, né? Para várias aplicações tecnológicas, no campo da navegação, no campo da arte militar, tá certo? Então ele é muito útil, né? Ele resolve vários problemas, mas o princípio em si mesmo não se pode demonstrar, ele tem uma base intuitiva. Né? E ele acaba sendo aceito, né? Acaba não se contestando muito esse princípio, de fato não se pode contestar, por quê? Porque ele tem um grande poder preditivo, tem muita aplicação. Ok? Então, esse tipo de princípio intuitivo que funciona deve ser aceito em ciência. Isso Locke reforça a perspectiva de Newton nesse sentido. E também tem outro plano da obra dele, que vai mais no campo místico-religioso. Né? Ele fala que tem ideias que estão acima da razão humana, que são asseguradas pela fé, como crenças religiosas, e tem essa outra base do conhecimento, né? Não o conhecimento científico, mas o conhecimento religioso, né? Que é a fé. E outro aspecto que ele introduz na obra dele, que nos interessa menos, né, nessa linha de explicar o nascimento do pensamento social científico. Qual a concepção de Estado e a concepção de sociedade em John Locke? Tem semelhanças, como dissemos, com o modelo de sociedade de Hobbes, mas tem pontos específicos e em alguns aspectos eles se afastam. Então, a concepção de sociedade, o modelo social de Locke, aparece na obra Dois Tratados sobre o Governo. Né? Tem o conceito de Estado natural, né? Onde os homens são livres e são iguais, né? Que precede o aparecimento do poder. Okay? Tem também a ideia de Hobbes, né? De que o poder se legitima pelo consentimento. Okay? Mas diferente de Hobbes, para Locke, o pacto social não é um antídoto para acabar com a situação de guerra de todos contra todos. Porque no estado da natureza, o homem não é o lobo do homem, como havia dito. Né? Okay? Não é o bom selvagem, que depois seria popularizada pelo pensador iluminista Rousseau, na França. Né? Não é o bom selvagem, mas também não é um leão lutando contra os demais leões, né? Pela disputa da matilha. Né? Aqui, a concepção é distinta, tá certo? Tá? Mas também se explica o surgimento do Estado a partir de um contrato social.
Locke não adere a concepções extremas do caráter do homem no estágio pré-social, né? Se ele é idílico, se ele é violento, tá certo? O pacto social é fruto da conveniência de os homens se submeterem a um poder central a fim de preservarem a vida e a propriedade. Tá? Então ele enfatiza esse argumento fundamental no pacto social, além da segurança, né? Além da preservação da vida, mas a preservação da propriedade. Então o Estado surge para assegurar os direitos de propriedade. Tá? O Estado preserva a propriedade. Né? Então, note que, diferente de Hobbes, a base do modelo de Estado em Locke é o direito de propriedade. Né? E aí ele vai se preocupar muito com relação a esse direito fundamental. Inclusive, ele envereda no campo da economia. Quer dizer, boa parte das considerações econômicas de Locke faz parte das reflexões, né, que fortalecem a defesa da propriedade privada. Tá? Então, várias perspectivas liberais, né, do pensamento social de Locke parte desse fundamento, o direito de propriedade. Ele diz que o Estado não deve interferir na distribuição de riquezas, porque a riqueza é o resultado do trabalho individual dos indivíduos. Tá? Os direitos de propriedade estão associados ao direito do indivíduo dispor dos resultados do seu próprio trabalho. Né? Então, se é ele que trabalhou para obter determinado bem, né, que se for escasso é bem econômico, então ele tem um direito sobre esse bem, porque esse bem é fruto do esforço pessoal dele. Tá? Inclusive, ele tem direito de usufruir esse bem e também o direito de transferir esse bem para outro, né, o direito de herança. Transferir para os filhos, por exemplo. Tá? Então, a vida social, ela assegura, além da segurança, o bem-estar econômico. Ela produz a maior quantidade possível de coisas úteis. Tá? E de que modo a sociedade é eficaz, é eficiente na produção dessa variedade de coisas úteis? Com base na livre interação dos indivíduos, movidos por interesses particulares. Então, os indivíduos envolvidos na produção, tá? Cada qual buscando atender os seus interesses particulares. Então, da livre negociação do indivíduo, do intercurso, né, das escolhas individuais, é que se tem a produção material da sociedade e a capacidade da sociedade na esfera econômica de atender às necessidades humanas, produzindo um mundo de coisas úteis. Então, isso surge espontaneamente da interação dos indivíduos, deixados livremente, tá certo? Então, veja que essa perspectiva liberal afasta Locke, né, de Hobbes e de outros autores. Tá? Mas Locke também está na linha do que se poderia chamar de ética teleológica, né, que tenta justificar a ação social pela eficiência dela. Isso está em Maquiavel, em Hobbes. No entanto, o fundamento dele, né, nessa ética teleológica, é mais hedonista. Tá? Então ele busca uma fundamentação moral, né, da vida social utilizando o hedonismo, de uma maneira que não tinha sido empregada por Maquiavel e por Hobbes. Tá? E essa tradição hedonista, ela acaba, que é uma tradição antiga, que vem desde a época da Grécia, alguns associam o hedonismo a Epicuro, por exemplo, tá certo? Bom, aí é a ideia de que o homem age com base no atendimento das suas necessidades, dos seus desejos. Ele age em busca do prazer. Tá? E os homens são assim. Tá? Então, quando o homem busca o prazer, tudo que proporciona prazer é um bem, tudo que proporciona um desconforto, um mal-estar, é um mal. Tá? Ok? Então, pode-se julgar o bem do ponto de vista do prazer gerado. Tá certo? Então, é um passo na direção de um modelo ético, né, que tem a ver com o hedonismo, mas que na Inglaterra vai se desdobrar no chamado utilitarismo, cujo principal autor foi Jeremy Bentham. Tá? Okay? E, de fato, a partir do século XIX, mas no final do século XVIII, mas principalmente do século XIX, a maioria dos filósofos éticos ingleses é nessa linha do utilitarismo. O utilitarismo analisa o bem a partir da felicidade para o maior número de pessoas, né? A felicidade que decorre da ação. Então, a ação boa é a que gera, pelo seu efeito, o máximo de felicidade ao maior número de pessoas. Então, nesse sentido, se identifica o bem. É o utilitarismo, é o caráter útil da ação, que define a ação moral, a ação benéfica do ponto de vista da filosofia moral, da reflexão moral.
Então, Locke é um primeiro passo na direção do utilitarismo consagrado por Jeremy Bentham. Bom, e tem reflexos no campo da ciência econômica, né? Então, o primeiro aspecto que nós já apontamos é a defesa da liberdade, né, da propriedade privada, né? A propriedade privada é um direito assegurado na fundação da própria sociedade, do contato social. E a partir da defesa do direito de propriedade, o pensamento de Locke, o pensamento filosófico de Locke se desdobra em várias questões econômicas, inclusive em teoria econômica. Ele vai pensar sobre o valor dos bens. Qual é o fundamento do valor? Ele disse que está no trabalho humano. Então ele reforça uma tradição que depois reaparece em William Pitt, em Adam Smith, até em Karl Marx, que é buscar o fundamento do valor no trabalho humano. Tá? Isso vai aparecer de uma maneira talvez menos enfática em William Pitt. Né? Ok? O Pitt diria que o fundamento do valor é o trabalho, mas também é o valor da terra. Tá? O Locke vai dizer que o fundamento mais importante, né, na formação do valor, o verdadeiro fundamento do valor é um trabalho, que isso é mais importante do que o preço das terras. Tá? O Pitt está com um pé em cada um desses fundamentos, né, o valor e o preço das terras. Uma obra importante em que Locke expõe as suas ideias econômicas foi publicada em 1691 e se chama Considerações sobre a queda do juro e a elevação do valor da moeda. Então, como o título indica, é o Locke enveredando no campo da economia monetária. Tá? Aqui se vê claramente uma descrição dos mercados como um mecanismo impessoal, em que opera a oferta e a demanda, e os preços são estabelecidos livremente no mercado, tá? E que não podem ser sistematicamente alterados por medidas legais, pelo intervencionismo. O próprio juro do dinheiro, o preço do dinheiro entendido como juro, é determinado por uma taxa natural formada no próprio mercado. Então, o juro não pode ser definido ou se estabelecer limites na lei. Porque assim como os preços dos bens, o juro é um fenômeno de mercado. Nesse ponto, vamos à questão da aula. É a seguinte: em que diferem as ideias de Hobbes e Locke quanto à origem da sociedade? Então, reflitam e me encaminhem a resposta. Entramos, então, na consolidação da visão do século XVIII que precedeu, né, o surgimento de um autor como Adam Smith. Já no início do século XVIII, verifica-se um consenso, né, na interpretação da política, da sociedade e da economia, né, que dá a esses campos um caráter científico e que se espelha no êxito das ciências naturais, né, do século XVII. A sociedade é vista como composta de indivíduos autointeressados, e essa visão, né, a partir de indivíduos autointeressados, se explica a emergência, o surgimento da sociedade ordenada, né, e se discute também o comportamento ético, né, que esses indivíduos mantêm na vida em sociedade. Então, o debate é que tipo de visão ética dá conta dos indivíduos concretos que participam dessa sociedade composta por indivíduos, essa sociedade atomizada, sociedade que tem como base, né, de formação indivíduos livres. Qual é o comportamento ético compatível com o bom funcionamento da sociedade? Como que a visão científica da ciência social se coaduna, tá certo, com a perspectiva dos filósofos morais, né? Que pressuposto moral é necessário para o bom funcionamento dessa sociedade? Tá? Qual é o comportamento do homem? Né? Basta homens autointeressados? Né? Alguns filósofos ingleses vão dizer que mesmo que o homem seja autointeressado, ele não necessariamente é egoísta ou é vicioso. Quer dizer, a ideia aí é dizer que o autointeresse pode ser compatível com a benevolência. Tá? Mesmo que você trabalhe com modelo de sociedade individualista, onde se tem lá uma carga de hedonismo, os homens buscam a satisfação e buscam o prazer, mas isso não é incompatível com a benevolência. Tá?
A questão é, isso depois nós vamos ver em Adam Smith, está bem colocado. A questão é se é necessário a hipótese do comportamento benevolente para explicar a sociedade. Tá? O autointeresse é importante nesse modelo de sociedade atomista, individualizada, mas o autointeresse não é incompatível com a benevolência. Os indivíduos podem ser autointeressados e ao mesmo tempo benevolentes. O ponto é o quão benevolentes devem ser para o bom funcionamento da sociedade. Essa é a questão. Aqui está uma relação de filósofos que vão se preocupar, ou pensadores sociais que vão se preocupar com essa questão. Shaftesbury, Tucker e Hardy no contexto britânico. Cada qual com certas particularidades individuais na análise. Tá? Todos eles defendem a possibilidade de reconciliar a conduta altruística e a busca da satisfação individual. Quer dizer, o indivíduo pode ser autointeressado e altruísta ao mesmo tempo. O homem é um animal social, tá? Se preocupa com o interesse próprio, mas pode se preocupar também com o interesse comum. Como animal social, o interesse comum pode se sobrepor ao interesse próprio, ou até reforçar o interesse próprio. Quer dizer, pode ser do interesse individual o bem-estar da sociedade. O indivíduo que trabalha por incremento da felicidade pública, ele pode também aumentar a sua felicidade individual. Então, a felicidade pública não é incompatível com a felicidade individual. Esses filósofos eles tentam mostrar que o comportamento humano tem um componente de benevolência, não é um comportamento genuinamente egoísta. Tá? Então, o que eles vão procurar, e isso foi um passo importante, tá certo? É dizer o seguinte, olha, o homem autointeressado não necessariamente é egoísta. Esse homem que foi utilizado por Locke, por Hobbes, por Maquiavel para explicar a sociedade, ele pode apresentar um comportamento moral, embora haja de uma maneira autointeressada. Tá? Então, esses dois aspectos não são necessariamente contraditórios. O comportamento autointeressado e o comportamento benevolente. Aparece na transição entre o século XVII e o século XVIII uma obra muito importante, um pensador muito curioso chamado Bernard Mandeville, um escritor de origem holandesa. Ele publicou em 1705 um livro muito curioso chamado A Fábula das Abelhas. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, para que se tenha resultados benéficos para a sociedade, não é necessário descartar o comportamento puramente egoísta dos agentes. Quer dizer, a sociedade pode funcionar muito bem mesmo com agentes egoístas, inclusive agentes não totalmente corretos do ponto de vista moral. Pode até ter algum tipo de trapaça nessa sociedade, mas a sociedade ela tem um resultado global satisfatório. Tá? Mesmo que haja algum tipo de trapaça, tá? Nas várias profissões, nos vários indivíduos, mesmo que nem todos os indivíduos sejam perfeitamente virtuosos, a sociedade pode funcionar bem. E quando se tenta impor a padronização do comportamento na direção de uma conduta perfeitamente virtuosa, isso pode prejudicar o funcionamento da sociedade. E ele fala isso usando a metáfora de uma colmeia. Né? Então ele vai dizer que a colmeia ela era mais próxima quando não havia tanto controle. Tá? Tanto que o subtítulo é Vícios Privados, Benefícios Públicos. Então, uma certa liberdade de ação individual, tá? Que permita com que cada indivíduo atue de acordo com as suas características e, eventualmente, que tolere algum grau de trapaça, ou seja, de algum vício privado, pode ser compatível com benefícios públicos. Essa é a fórmula de Mandeville na Fábula das Abelhas, que ele trata isso de uma maneira poética, metafórica. Então, ele diz o seguinte, olha, há um mecanismo na sociedade em que os vícios privados, né, na interação entre os indivíduos, se convertem em benefícios públicos. Ele diz que certos comportamentos tidos como viciosos, como a luxúria, a vaidade, a inveja, pode ser socialmente útil porque gera, por exemplo, demanda, né, pelos produtos almejados, né, pela luxúria, pela vaidade, pela inveja, gera uma certa demanda efetiva que encoraja a produção, tá, e emprega mais os trabalhadores. Tem até uma perspectiva aí, digamos, keynesiana aqui nessa visão, tá? Porque os vícios alimentam verdadeiras indústrias, né? Isso gera prosperidade da sociedade. O vício gera emprego. Né? E para ilustrar essa ideia, ele conta a história de citando agora passagens da fábula, né? Uma grande colmeia repleta de abelhas que viviam com luxo e comodidade.
e que a partir de um certo momento resolve se moralizar. Consequentemente, citando novamente, à medida que minguaram o orgulho e o luxo, fecharam fábricas inteiras e todas as artes e ofícios foram abandonados. A colmeia, ao se moralizar, entrou em franca decadência econômica. Tá? Então, quando se tentou combater o orgulho e o luxo, isso trouxe resultados indesejáveis para a vida econômica dessa colmeia. Então, se perdeu muito emprego. Né? Como lição da história, né? História com E, né? Porque não é uma história real, é uma metáfora, o Mandeville escreve que ser famoso na guerra e ainda viver comodamente, sem grandes vícios, é uma vantopia radicada no cérebro. A fraude, o luxo e o orgulho devem existir enquanto recebemos seus benefícios. Note que ele não está defendendo a fraude, o luxo, o orgulho. Né? Ele está dizendo que, para o funcionamento da colmeia, ou seja, das sociedades dos homens, né? A colmeia como metáfora, muitas vezes se deriva desses vícios, né? Benefícios econômicos. É claro que isso na época foi um escândalo, né? Porque muita gente interpretou como sendo uma defesa da fraude. Na verdade, o que o Mandeville está tentando é reforçar, né, os modelos de Hobbes e Locke, nessa característica da era moderna, tá certo? De conceber a sociedade a partir de um modelo individualista. Né? E que o bom funcionamento da sociedade não depende dos argumentos morais, tá? Não é a moralidade que explica a sociabilidade dos homens, tá? A vida nas economias de mercado, veja, algum grau de moralidade, né, de comportamento sujeito a leis é necessário numa economia de mercado, porque senão não tem nem a defesa do direito da propriedade, porque a propriedade pode ser livremente roubada. Né? É claro que existe um arcabouço legal, mas não essa moralidade que permite enquadrar todos os homens no comportamento tido, um modelo de comportamento tido como perfeitamente ético. Tá? Então ele está dizendo que não é esse tipo de argumento moral, que é controlador da vida do homem, que explica o bom funcionamento de uma economia de mercado. É claro que a opinião pública da época ficou escandalizada, né? Muitos importantes filósofos morais do século XVIII procuraram se afastar dessa perspectiva, mas havia uma mensagem importante em Mandeville, né? Ou seja, há mecanismos que explicam o bom funcionamento da sociedade a despeito do comportamento ético. Não necessariamente prescindindo do comportamento ético, mas a despeito. Quer dizer, é um outro mecanismo, além do enquadramento ético, que explica o bom funcionamento dessa sociedade. Tá? Veja que Mandeville não está negando que os homens sejam dotados de algum senso moral. Tá? Ele está simplesmente apontando na sua análise, né, científica, digamos assim, né, poético-científica, né, que a moralidade não é uma pré-condição, não deve ser tomada e não será mais tomada como pré-condição para a vida social. Essa é a característica da interpretação científica da sociedade que nasce nessa época. E a economia vai no bojo dessas questões. Tá? De fato, a obra de Mandeville, como o legado de Hobbes e Locke, contribuiu para avançar, né, numa trajetória que a economia tinha, né, vinha observando nos últimos séculos, né, no sentido de emancipar o pensamento econômico da moralidade, né, interpretar um subsistema autônomo na sociedade, né, um subsistema social, que seria a economia, né, em que se constitui uma ordem econômica formada por uma coleção de indivíduos que, movido pelo alto interesse, né, buscam certos propósitos, né, que interagem no mercado, governados pela lei da oferta e demanda. Tá? Ainda se pensa a ordem social como uma criação artificial dos homens, né, como em Hobbes, tá? Ora interpretado como uma entidade natural, ora até como um desígnio divino. Tá? O próprio Newton, na sua física, via o desígnio de Deus na ordem natural, na ordem da física. Tá? Mas vão caminhar cada vez mais no sentido de que essa ordem espontânea, identificada na sociedade, é algo que se explica por si só, que não precisa ter uma base moral ou religiosa. Tá? Há, de fato, uma ordem natural, né? Não apenas na física, mas nos próprios fenômenos econômicos. Tá? Se chega a essa ideia de uma ordem natural dos próprios fenômenos econômicos. Isso é muito importante para o nascimento da economia em Adam Smith. Portanto, os pensadores dessa época concebem uma ordem natural dos fenômenos econômicos. A questão é como que é determinado o sistema social e econômico a partir da ação individual. Será que
o trabalho do homem, né, na interação com os demais, né, no mundo do trabalho, no mundo do mercado, dessa interação emerge a ordem natural, ou seja, uma sociedade e uma esfera econômica movida por leis. Será que é necessário identificar, digamos, uma presença divina aí? Né? Okay? Então, no século XVIII, a concepção oscila entre a sociedade que surge espontaneamente, né, resultado da interação do homem, do trabalho individual de cada um, da contribuição de cada um no processo social, e também a ideia de ver nessa ordem, né, nessa ordem natural, a ação de Deus. Ela seria instituída por um plano divino. Né? Inclusive, um autor tido como Fisocrata, né, um dos membros da escola da fisiocracia, que seria tema daqui a 2 videoaulas, na próxima videoaula a gente vai ver William Pitt e Cantillon, numa outra vamos dedicar aos fisiocratas. Messier de la Rivière, que não é um autor importante da escola fisiocrata, tá? Dizia que essa ordem natural teria sido instituída por Deus. Né? A ordem natural e essencial da sociedade seria um desígnio divino. Né? O próprio Adam Smith, a gente não sabe bem até que ponto ele identifica na ordem espontânea, né, na ordem de mercado, que ele tão bem descreve, o desígnio de um criador. Certo? Certamente isso não estava em Hume, que era cético, né? e abertamente falava do seu ceticismo em relação à hipótese de Deus. Tá certo? Smith nunca foi tão explícito a esse respeito, né? Mas talvez ele tivesse essa concepção, que não era rara, pelo contrário, muito comum no século XVIII, de que teria os desígnios do criador na ordem econômica, mas evidentemente isso não era importante no argumento tanto econômico quanto no argumento de ciência moral, de filósofo moral de Adam Smith, que Smith também foi um grande filósofo moral. Então, não importa qual a interpretação oferecida por cada um desses autores do século XVIII que acreditam na ordem natural, não importa o grau de conotação religiosa, todos eles aceitam a existência de uma ordem natural subjacente à sociedade e à economia. Essa ordem existe. Os homens em sociedade estão sujeitos a leis naturais, em analogia ao que ocorre na natureza física, em que os fenômenos, os corpos se submetem às leis físicas, às leis de Newton, etc. Os fisiocratas, em analogia com o que se faz na física, vão identificar as leis fixas da natureza, né, leis bem determinadas da natureza, que comandam a produção e a distribuição dos bens, identificar essas leis no funcionamento do sistema econômico. Tá? Os fisiocratas acham que os problemas de distribuição da riqueza devem ser enfrentados como se enfrentam os problemas da física. Então, acredita nessa capacidade de determinar leis, inclusive leis de distribuição, tá? Na esfera econômica. Então, busca-se a analogia da física para enfrentar problemas trazidos pela economia. Então, essa videoaula, né, examinou sistematicamente a visão de sociedade que emergiu a partir entre o século XVII e o século XVIII, né, o sistema de crenças filosóficas subjacente, e o aparecimento da economia tida como ordem natural, da sociedade e da economia em particular, dessa esfera da sociedade, vistos ambos como esfera natural. Na próxima videoaula, entraremos numa descrição mais específica, né, das teorias que influenciaram diretamente o Tratado Econômico de Adam Smith, A Riqueza das Nações. Como eu falei, no pensamento de William Pitt e Richard Cantillon. Ok? Então, boa parte do material do esquema de ideia de Smith, ele recolheu nos próprios autores da sua época. Tá? Ele, como Newton, se apoiou nos ombros de gigante, né? Galileu, Copérnico, Kepler. Podemos dizer que Smith se apoiou em ombros de gigantes como Maquiavel, Locke, Hobbes, etc. Ok? Ficamos por aqui. Obrigado.